tentar falar bem rápido sobre um pouquinho de epidemiologia, né, e o que está acontecendo. No início a gente achava que... Ué, por que não está indo ainda? Às vezes vai no mouse aqui embaixo, professora. Embaixo à esquerda tem uma setinha que pode Tá certo. avançar nos slides. Isso. Então, essa aqui é uma meta-análise recente, né, que fala sobre a prevalência de miopia associada a todos esses itens, né? O principal, baixo tempo gasto ao ar livre, baixa exposição à luz, educação, né, o estresse educacional, pressão educacional intensa, atividade de perto intensa, né, depois o uso de LED, poucas horas de sono, a distância de visão de perto, né, muito perto, ultra perto, urbanização e status socioeconômico. Então, tudo isso são fatores relacionados, então, à prevalência maior de miopia. Então, por definição, né, a Organização Mundial da Saúde viu a necessidade de se definir miopia para que todos os trabalhos, né, usassem a mesma definição, e aí sim você pode comparar resultados. Então, esses são os critérios, né, para considerar miopia, alta miopia e miopia patológica, né? Isso está disponível na internet, que é um documento da WHO. E quanto se considera a progressão miópica, né? Então, a taxa de progressão mínima é de meia dioptria por ano, né? E assim, basicamente, essa miopia, que a gente fala que é a miopia de escolar, né, de início juvenil, então ela é devido ao alongamento axial. Isso assim, é a base estrutural dessa miopia que a gente está falando. Então, lógico que aí vai ter importantes fatores, né, idade, o valor do erro refracional, a miopia dos pais, o estilo de vida, né, assim, o biocomportamento, né, e a gente tem assim um trabalho que foi bem importante há uns anos atrás, que falava de uma estimativa de miopia atual e para 2050, assim, dobrando o número da população, né, de pessoas com miopia, mas que isso alarmou bastante, porque a miopia ela é epidêmica no leste asiático, né, mas trabalhos mais recentes, inclusive uma última reunião, uma das últimas reuniões do WHO para isso, mostra que a prevalência realmente ela é epidêmica no leste da Ásia, mas ela é crescente na parte ocidental, né, do mundo, mas ela não tem esse perfil no Ocidente, né? Então, a prevalência lá no leste asiático, assim, final do high school, então, eles têm cerca de 70%, 80% de alunos com miopia e cerca de 30%, 20%, desculpa, 20% desses alunos já com alta miopia, né? Então, aqui é um panorama global. Então, o que acontece no leste asiático, né, que é Coreia, China, Japão, Taiwan, Singapura, é que o corte, né, a miopia está acontecendo em idade menor, né? Então, assim, ela independente de ser asiático ou ser ocidental, então a gente sabe que na história natural dos erros refracionais, então existe pouca variação até 5 anos de idade, mas a miopia lá começa já bem precoce, entre 5 e 6 anos de idade já está iniciando mais cedo. A gente vê que esse aqui é um outro trabalho mais recente de meta-análise, falando que a prevalência realmente ela não é alta de miopia na América Latina, né? Isso é tudo baseado em estimativas da Organização Mundial de Saúde, que usa trabalhos populacionais. Então, ela é cerca de 8,4% na América Latina tropical, que inclui o Brasil, né? E a hipermetropia é mais frequente em crianças e adultos. Esse aqui é o trabalho que a gente realizou aqui na escola, a Solange era a principal pesquisadora,
e que foi a minha tese também depois num trabalho longitudinal para avaliar a evolução refracional de crianças que a gente examinou nesse estudo longitudinal. Então, inicialmente, no primeiro estudo, então a gente viu que miopia era responsável em 5,4%, né, de deficiência visual em escolares, né, e depois a gente seguiu essas crianças por 4 anos, né, e aqueles que evoluíram, né, com um shift miótico, uma mudança miópica, então, assim, a gente teve assim uma porcentagem daqueles de 47%. E estava associado com pais usarem óculos, né, e atividade de perto, leitura, celular, computador. Esse foi um trabalho em crianças de escolas públicas, né, de baixa renda econômica, e então assim a prevalência não era alta, mas o que a gente vê nos trabalhos dos arquivos brasileiros, né, que não são todos estudos populacionais, mas naqueles populacionais que são poucos, então a gente vê que a prevalência realmente ela não é tão alta quanto aqueles 70, 80% do leste asiático, né? Ela é em torno, no Brasil, de 2 a 13,3%. Estudos mais recentes não publicados mostram um pouco mais, até 13, 15%, né? Mas o que a gente vê é que talvez, assim, a estimativa brasileira talvez não chegue a esses níveis epidêmicos do leste asiático daqui a muitos anos, né? Daqui a alguns anos. Mas o que a gente vê é que na clínica privada, realmente nós encontramos um maior número de crianças com miopia e uma progressão semelhante aos países do leste asiático. E também o aumento, esse não é epidêmico, mas existe um aumento em países de renda econômica alta, como Estados Unidos e Europa. Aqui, só para um estudo piloto, a gente não fez esse trabalho do RESC Brasil, né, com a Solange, nas escolas privadas, mas porque não deixaram a gente dilatar, né, então todos tinham seus médicos. Então a gente fez nas escolas públicas. Mas o que a gente observa é que quando a gente entrava nas salas, a gente podia entrar nas salas e checar quantos usavam óculos. Então, nas escolas privadas, 22% das crianças escolares usavam óculos e nas escolas públicas só 5,9%. Então, qual o problema de desenvolver miopia? Miopia é o erro refracional mais prevalente no mundo, né? O problema é que essa miopia que começa cedo, ela tende a ter uma taxa maior de progressão, ela tende a ter uma taxa mais rápida, ela tende a evoluir para altas miopias, essas que sofrem grande progressão. E levam, a alta miopia tem as suas comorbidades, né? Como o descolamento retina, glaucoma, catarata, né? Toda a maculopatia miópica, e tudo isso leva ao aumento da prevalência de baixa visão e cegueira, né? Ou seja, uma deficiência visual irreversível. Então, aqui embaixo a gente vê assim, quanto que aumenta o risco, né, quando você tem a alta miopia. Então, a etiologia da miopia ela é multifatorial, né? A gente vê alguns textos falando que a miopia ela é uma doença sofisticada, porque ela não tem uma só ou algumas, ela é multifatorial, né? Então, ela tem a genética, a predisposição, ela tem os fatores ambientais, que é a chave para ter toda essa mudança de prevalência no mundo nas últimas décadas, né? E então existe toda assim o início é o estímulo visual, né? Então é visualmente guiado, né? Que começa lá com a sinalização na retina, né? E aí vai da retina até a esclera, né? Então aí acontece uma cascata de sinalizações, né? Vias celulares que se superpõem, né? Então são várias vias, né? E aí com interações
bioquímicas, genéticas, com expressão gênica também alterada por fatores ambientais, e aí com a liberação de neurotransmissores e por fim, que vai chegar lá na esclera e alterar toda a biomecânica da esclera, tornando ela mais distensível e aí propicia ao alongamento axial e a miopia. Ou seja, tudo isso, na verdade, seria a hemetropização, mais fatores que influenciam a hemetropização, então alteram esse remodelamento da esclera e da coroide, levando ao alongamento axial e a miopia. Então, é um feedback, a gente sabe isso já há muito tempo, né, no mecanismo de hemetropização, mas o que acontece é que o principal estímulo é a luz, né, só que na fóvea existe o foco, na imagem se formando centralmente na fóvea, mas na periferia da retina, então, numa situação de um borramento nessa periferia, a imagem vai se formar atrás da retina. Então, seria uma hipermetropia periférica. E essa hipermetropia periférica, esse borramento na periferia da retina, é um estímulo para acontecer todas essas alterações da cascata de sinalização para ver essas alterações no crescimento antero-posterior. Então, ela é um dos sinais aí. Então, isso chama-se défox hipermetrópico, né? Uma acomodação deficiente poderia estar envolvida? Sim, o défox não deixa também de ser um problema, né, na acomodação, embora a acomodação seja algo que não se consegue provar assim, estatisticamente significante os trabalhos com relação a isso, né? Mas tem a sua correlação clínica, né? Então, aí, nessa cascata toda, existe a liberação de dopamina, que a gente sabe que é um neurotransmissor que ele controla o crescimento ocular, né? Ele inibe. GABA, GABA seria um que estimula o crescimento, né? Aí, glucagon, antagonistas de dopamina, fatores de crescimento. Então, tudo isso envolve de célula para célula até chegar, então, lá do epitélio pigmentar da retina até a esclera, né? Aí acontece também um afinamento da coroide, e na esclera, então, o que acontece? Existe alteração na matriz extracelular. Então, a matriz extracelular, né, que dá suporte para os fibroblastos esclerais, então, essa sinalização para ela faz com que esses fibroblastos esclerais eles começam a produzir mais colágeno, não colágeno tipo 1, mas mais colágeno tipo 2 e 5, que são mais elásticos, mais distensíveis, né? O colágeno tipo 1 diminui, e é ele que dá resistência à esclera, por isso que ele que permite com que não haveria um alongamento axial. Então, tudo isso leva ao alongamento e à miopia, portanto. Então, aqui é um esquema, aqui à esquerda, né, que a gente pode simular, fazer isso experimentalmente com lentes, né, e a gente produzir um défox hipermetrópico ou um défox miópico. O défox miópico, portanto, ele controlaria esse crescimento axial, né? Então, é uma interação complexa, multifatorial, né? Então, existe, lógico, a predisposição genética de quem tem pais míopes, tem uma forte correlação. A exposição ambiental aí alterando também a genética, porque a gente vai ver mais para frente que esses genes que estão relacionados, que estão ligados à miopia e aos erros refracionais, eles também são vulneráveis a défox hipermetrópico, né? E aí desencadeia todas aquelas reações. Estilo de vida, com mudança de estilo de vida e também renda econômica mais alta,
globalmente, então, isso tem modificado esse panorama de prevalência da miopia. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses outros fatores, esses fatores de atividade outdoor, né, ambiente externo, nível educacional, urbanização, renda, atividade de perto, tudo isso a gente vai ver agora, né? Então, a gente vê que quem tem menos tempo gasto em ambiente ao ar livre, em contato com a luz, né? Então tem mais miopia. Quem tem mais atividade perto tem mais miopia. Nível educacional alto está relacionado não só a um fator ambiental, assim, mas também a gente vai ver que está ligado, tem uma relação genética, né? E renda econômica também propicia mais acesso, mais educação, mais atividade de perto, né? E urbanização, idem. Quem mora em locais urbanos, condomínios, tem muito mais aglomeração de pessoas e vai ter mais fator ambiental, né, para ter uma prevalência maior de miopia. E pais míopes. Então, pais míopes é um fator forte, né? E não que seja assim, determinante, porque nem sempre filhos de pais com alta miopia vão se tornar automíopes, mas pais míopes e tem mais um shift miópico, são menos hipermetrópicos, né? E tem também o seu alongamento axial maior. Pode ter, né? Nem sempre. Mas eles têm mais chances de terem filhos que vão se tornar míopes. Etnia também, né? Então diferenças étnicas também têm uma relação. Os asiáticos do leste, né? Eles são mais sensíveis, né? E, portanto, a prevalência vai ser maior. E quando tem pai asiático, então aí piora, né? Então, com relação à atividade de perto, né? Então, o near work, os trabalhos, quando tentam fazer essa correlação, então, nem sempre são estatisticamente significantes. Então, por isso que trabalhos mostram evidência fraca ou moderada, né? Mas existe uma correlação, e isso é mais de séculos que isso é bem descrito, né? Assim, bem observado. Então, está relacionado trabalhos que levaram em conta horas de estudo por semana, livros lidos por semana, distância dos olhos, né? Só que o que mostra distância próxima, menor que 20, 30 centímetros, né? A distância, leitura ou uso, né, da visão de perto sustentada, sem dar aquele break, sem dar aquele, né, aquela parada, isso tem realmente uma correlação importante com a miopia, né? Então, alguns trabalhos mostram que existe uma correlação assim, moderada, fraca, mas assim, a recomendação é B2 de diminuir, então, portanto, esse fator, modificar esse fator ambiental. E tempo gasto ao ar livre, então isso é proteção, né? Então existem vários estudos populacionais que estudam miopia em crianças, mesmo estudos que a gente vê estudos nos Estados Unidos, né? Não só no Oriente, né? Na Ásia, estudos na Austrália também mostrando crianças com mesma etnia asiática morando na Austrália, então comparando os caucasianos com os asiáticos, então a gente vê que são trabalhos interessantes que mostram que mais tempo em ambiente aberto, em contato com a luz do dia, ela tem um fator protetor. Então, alguns trabalhos mostram 40 minutos de tempo a mais ao ar livre, redução de incidência de 23%. Né? A gente vê esses trabalhos são os mais relevantes, né? Então, a gente vê que aqueles que passaram mais tempo do recreio, né? 80 minutos, 40 minutos, aqueles que aumentaram 2 horas
durante a semana, o dia, tem redução, então, na incidência de miopia. Então, a luz, as atividades externas em contato com a luz do dia, elas têm relação, então, a luz com a dopamina. Então, a dopamina é um neurotransmissor que ele é liberado, ele é secretado, né, por células amácrinas na retina, e eles promovem o bloqueio do alongamento axial, né? Então, a gente tem trabalhos experimentais que a gente observa em modelos animais, que quando usa o antagonista, né, da dopamina, né, a esperperona, portanto, aí a miopia aumenta, né? E o que acontece é que isso, a luz do dia, portanto, ela previne, ela adia, ela atrasa o início da miopia, né? Ela não tem tanta ação na progressão, naqueles que já se tornaram míopes, não tem tanta ação, mas ela adia o início da miopia. E os trabalhos também mostram que o shift miópico também é menor, né, quando tem esse efeito protetor da luz, né? E aí, portanto, um menor alongamento axial. Mas falta evidência, né, nos trabalhos para determinar a dose-resposta, né? Então, mas em torno de 3.000 a 5.000 lux, ou seja, 2 a 3 horas por dia, nessa intensidade de luz é importante. Os trabalhos mostram assim, que a intensidade de luz é importante. O espectro não ficou tão comprovado, né? Hoje tem se estudado muito a luz violeta, né? Mas a gente vai ver agora no próximo simpósio que vai ter aí de miopia, que o pessoal do Japão está fazendo com relação a isso. Porque o primeiro trabalho realmente ele tem alguns vieses, né? E posso comentar depois. Então, com relação ao espectro, né, mas é mais importante com relação à intensidade, à luminância realmente da luz, né? Então, esse é um trabalho populacional, multicêntrico, e que mostra que isso é um trabalho antigo, né, que quando foi acompanhando crianças de 6 a 14 anos, então, também isso nos Estados Unidos, portanto, em crianças caucasianas, então, observou-se isso também. Menor incidência, né? Ou seja, o início é adiado, menor shift miópico, menor alongamento. E o que é interessante é que mostra a variação sazonal, ou seja, a progressão ela é mais lenta no verão, né, do que no inverno. Então, a gente vê que existem esses fatores influenciando. E, claro, mais tempo ao ar livre significa menos tempo em ambiente indoor, em ambiente fechado, e menos tempo em atividade de perto, near work, né? Então, a gente vê também trabalhos mostrando que ao meio-dia tinha menos miopia, quando as crianças ficavam mais tempo ao meio-dia, ou seja, mais intensidade, mais brilho, né, da luz. Aqui alguns trabalhos que mostram essa interação genético-ambiental, né? Então, assim, mostrando menos tempo ao livre, nível educacional elevado, né? Tudo isso influenciando, portanto, a miopia, né? Como fatores de risco ambientais, e que os genes, mostrando que genes realmente eles são vulneráveis ao defocus retiniano. Então, muda a expressão gênica na retina, né, naquela cascata de sinalização, e isso interfere na esclerogênese, ou seja, vai lá na matriz extracelular, muda tudo, né, e aí tem aquele remodelamento alterado da esclera. Então, passar mais tempo ao ar livre, né, em contato com a luz solar, então você tem menos risco de miopia. Você tem, claro, aumento de luz contraste, que vai portanto, liberar dopamina. Quando você está em ambiente aberto, você tem menos defocus hipermetrópico, né? E a luz também faz constrição pupilar, aumenta a profundidade de foco, e isso também reduz o defocus. E contraste também é um dos estímulos para ter toda
aquela alteração daqueles sinais da cascata, né? Um sinal visual. Bom, passar mais tempo ao livre também, alguns trabalhos mostram que independe do tipo de atividade. Você pode estar até fazendo atividade de perto, né? Mas para ver como é importante, portanto, a quantidade de luz que entra. Então, a combinação mais tempo ao livre, né? menos tempo indoor e em atividade de perto, né? Então isso é importante, fator para controlar. E sugere-se 2 a 4 horas por dia, quando tem história familiar forte de miopia ou sinais de desenvolvimento ou progressão, né, como uma medida preventiva. A EIPOS, né, ela fala em crianças em risco 2 horas por dia no mínimo. A Ian Morgan, na última reunião que eu ouvi, ele fala em 2 a 3 horas. Né? Eu já vi a Ian Morgan falando em 4 horas, 6 horas, mas 2 a 3 horas. Então, aqui, quando teve aquele trabalho grande, né, do genoma, então a gente vê que foram encontrados vários locais no cromossomo, né, que tinham ligação com erro refracional e miopia, né, isso, como a gente vê aqui, alterando, tendo influência no tamanho e forma do globo ocular, no alongamento axial, né, então na esclerogênese, e quando cruzou todas as informações, viu que também eles tinham uma associação com nível elevado de educação. Então, isso aumenta, quando assim, uma forte associação genética, aumenta o risco de miopia 4 vezes de ter miopia, né? Então, essa mudança, todas essas influências, esses fatores ambientais, portanto, eles fazem, aqui está, desculpa, eles alteram, portanto, a genética, a expressão gênica, alterando a esclerogênese naquela síntese de colágeno, levando ao afinamento escleral. Então, é interessante isso, que tudo isso assim, é muita coisa que dá muitas aulas assim, bem específicas. Né? Então, trabalhos associando o nível de escolaridade também corroboram isso, mais chance de ser míope, maior magnitude de miopia, né? E inclusive não só alto nível educacional, mas também, como eu falei, renda econômica, né? Que aumenta o acesso e tipo de trabalho, né? Trabalhos mais intelectualizados relacionados também à miopia. Então, fatores ambientais, biocomportamentais, né? Que alteram alto nível educacional, estresse educacional, pouca atividade outdoor, né? Pouca luz, defocus hipermetrópico, mais visão de perto, mais atividade indoor, menos luz, mais defocus hipermetrópico. Então, fatores preditivos aí, então, o que acontece para o desenvolvimento e progressão? Então, na infância, onde vai acontecer essa progressão mais rápida, né? Então, asiáticos são mais sensíveis e eles têm uma velocidade e uma taxa de progressão maior que caucasianos. Quanto mais precoce, maior a progressão, maior é o risco de evoluir para uma alta miopia na fase adulta e a taxa de progressão também é maior. Quando a gente tem alguns valores assim que são chaves, né? Então, um AXL, um alongamento, um diâmetro anteroposterior maior ou igual a 23,5 a 23,8, 23,8. Por que esse número? Porque os trabalhos que mostram o perfil biométrico mostram que 23,79, 23,69, 23,83, então está por aí, entre 23,8, numa idade pequena, né, 5 a 6 anos em diante, é um sinal, é um preditivo de evolução, o desenvolvimento e progressão de miopia. Então, história familiar forte, já falamos, uma baixa hipermetropia basal, uma miopia basal, né? E aqui esse trabalho é mais contundente com relação ao erro refracional, então que crianças com risco para miopia, quando têm uma idade menor que 7, 8 anos, com mais meio
ou 9 a 10 anos, mais 0,25, plano aos 11 anos, ou emétrope a 7, 8 anos, tudo isso são valores preditivos de erro refracional, sempre em equivalente esférico e sob cicloplegia, né, que preditivos para desenvolvimento ou progressão da miopia. E também essas crianças que vão se tornar míopes, elas começam a ter um crescimento mais rápido, né, 1 a 3 anos antes do início da miopia, né? E lembrar também que a estabilização do crescimento axial em 50% das crianças acontece até os 15 anos. Depois uma parte até 25 anos e depois menos 35, 40 anos. Embora possa acontecer também bem pequeno, mas acontece nessa fase de adulto mais acima de 35 anos. A gente usa, assim, esse aqui tem se usado estudos de percentis, né? Então, para avaliar o crescimento axial e a idade, né? E avaliar o risco de desenvolvimento de miopia e alta miopia. Então, a gente vê que a idade e o AXL, né? Então, esse aqui é um trabalho já que está se tornando clássico, que é com população europeia. Então, aqui é bem interessante quando a gente quer avaliar os nossos pacientes brasileiros, né? Então, é onde a gente vê aqui o risco, né, o percentil. Em geral, esses trabalhos de percentis mostram que mesmo em crianças asiáticas, né, quando comparadas com crianças ocidentais, então até 50%, percentil 50%, então não existe assim a evidência de que vá desenvolver uma alta miopia. Então, para os asiáticos, não desenvolve uma alta miopia, mas para os ocidentais pode sim, só assim, estão mais protegidos com relação a desenvolver uma miopia importante. Então, qual que é o objetivo do controle da progressão? É bloquear aquela cascata de sinalização miopigênica e tratar o defóxio hipermetrópico, né? Então, a gente tem o tratamento farmacológico, que é a atropina, o óptico. Então, óptico é normocorreção com óculos, não hipocorrigir, né? E tem outros tratamentos também, como lente de contato multifocal, a MySight, que ela é uma lente para tratar o defóxio hipermetrópico, e ela está chegando no Brasil, acho que no final do ano, começo do ano, ela já está por aí. Tem a Ortocar, né? Também que é bastante eficaz. E não esquecer do tratamento de fatores ambientais modificáveis, né? Que é a exposição à atividade ao ar livre, né? E controle de atividades de perto, né? O uso de eletrônicos, distância, né? Então, a atropina é o tratamento mais eficaz. Na última revisão de Cochrane também corrobora isso, né? É o tratamento mais barato, mais acessível. No Brasil, a gente não tem ainda, como eu falei, acesso ainda à lente multifocal de contato para tratar o defóculo, que está chegando, mas a gente tem a Ortocar, que alguns colegas já estão fazendo há um bom tempo. A porcentagem de eficácia da atropina é de pelo menos 50%, mas tem que saber que, mesmo com o tratamento, essa progressão vai continuar. Então, a gente tem que falar com os pais que a gente quer retardar essa progressão, a gente quer desacelerar essa progressão. Nem todos vão responder ao tratamento, isso é uma realidade, né? E a duração do tratamento é de, no mínimo, 3 anos, né? Então, às vezes, 3 a 5, ou dependendo, às vezes, até o final da adolescência, que a gente vai tentar tratar até que se estabilize. Então, aqui mostra, né, que a eficácia dos tratamentos, e aqui mostra a eficácia da atropina, depois da Ortocar e depois das lentes de contato gelatinosas multifocais. Então, a melhor estratégia, esses trabalhos que a gente estava esperando serem publicados, né, mostram que a melhor estratégia é tratar na infância, quando eu quero evitar e retardar o início e a progressão da miopia. Então,
A atropina, então, ela é um bloqueador anticolinérgico, né? Aqueles receptores muscarínicos, né? Então, ela tem ação no controle do crescimento axial, né? E também, lógico, do erro refracional. Ela é off-label nos Estados Unidos, no Brasil ela já ela foi aprovada pela Associação Médica Brasileira, pelo CFM, Conselho Federal, desculpa, e assim, os mecanismos todos são vários, né? Nem todos bem compreendidos, né? Então, existe uma interação complexa em vários receptores em diferentes tecidos oculares. Então, não só na retina, né, nas células máquinas, mas tem também na esclera, e a gente também vê, também na coroide, também tem atuação em potenciais de ação. Então, assim, são várias atuações da atropina em vários receptores, não só muscarínicos. Então, a atropina, ela tem ação nos receptores muscarínicos, no sistema GABAérgico, então, assim, em vários outros sistemas, né? Não muscarinérgicos. Então, ela, na retina, nas células máquinas, ela libera dopamina, ela também torna mais ativa a dopamina e a interação com a luz, portanto, aumenta mais a dopamina, inibe o crescimento ocular. Ela atua em vários receptores, alguns trabalhos falam só em M2, mas ela atua em todos eles. M2 está na esclera, né? E M2 é que tem aquela função que está ligada à produção daquele colágeno, né? Que é mais distensível, né? Então, se você não tem M2, então você tem mais colágenos resistentes, colágeno tipo 1. Se você tem M2, então você tem aquele colágeno que é mais distensível, e aí você vai ter a miopia. Então, a atropina, ela vai bloquear esse M2. E aí então aqui é só para mostrar a Cochrane, a revisão, que mostra a conclusão é que a atropina ela é eficaz para retardar a progressão da miopia em crianças e com efeito no alongamento axial, mas sem dose e resposta, né? Sem dose e resposta definida. Mas o que a gente vê nesses trabalhos, Atom é um trabalho que usa várias concentrações da atropina, então dos principais trabalhos que mostra, portanto, a eficácia, né, da atropina. Quanto maior a concentração, menor é a progressão, né? Quanto maior a concentração, você tem um menor alongamento axial, mas quando interrompe o uso, então existe um efeito rebote, né, de todas as concentrações, mas quanto maior a concentração, maior é o efeito rebote. Então, usando o 0,01%, que era o controle, observou que ele reduz menos, né, o alongamento axial, ele reduz menos o erro refracional, o equivalente esférico, mas ele tem um menor efeito rebote. Então, aqui a gente observa, usando por 2 anos, todos eles diminuíram, né, tiveram um efeito bom no alongamento e no erro refracional, mas quando teve o washout, então a gente vê que existe, né, uma progressão, mas o que menos progrediu foi o 0,01%, ou seja, o efeito rebote foi menor com uma menor concentração. Então a gente vê vários trabalhos mostrando a eficácia da atropina em várias concentrações, e a gente vê também em populações ocidentais também, tá? Não só nos asiáticos. Aqui é o trabalho do Celso Cunha, que ele usou 0,025% como eficácia aqui, uma taxa de redução em 70%. Então, os trabalhos mostram de 50% a 80%, né? Então, e tem um trabalho falando em tratar
pré-míopes, né? Mas tratar pré-míopes não existe evidência suficiente para recomendar isso, né? Mas que um trabalho que mostra, de Fang, que mostra que realmente também teve uma ação. Então, a atropina em baixa concentração, ela é eficaz e segura, né? Então, aqui em crianças caucasianas alemãs, aqui hispânicas, então a gente vê que tem, importante lembrar que o 0,01% ele pode controlar o erro refracional, mas nem sempre o diâmetro anteroposterior. Então a gente vai ver mais para frente que a 0,01, quando comparado com placebo, né, então não teve ação eficaz no controle do crescimento axial. Então tem que tomar muito cuidado se você está tratando e só vendo o erro refracional. Tá? Então, alguns trabalhos mostram que 0,025% é uma dose melhor para, em determinados casos, iniciar tratamento, né, ou controlar mais, mas existem os problemas de efeitos colaterais, né, com o diâmetro da pupila aumentado, problema da acomodação, né, de perto, e também a fotofobia, né? E um trabalho que mostra que 0,02 é o mais bem tolerado, não precisando tanto de filtro ou de lentes multifocais. Esse trabalho, o LAMP1, né, que estuda concentração de 0,05, 0,025, 0,01, então mostra que o 0,05 é melhor que as outras concentrações e ela é segura, né? E ela, é claro, é mais eficaz no controle do crescimento axial e do erro refracional. No LAMP2, ele já faz um estudo de 0,05, mostrando que ele é mais eficaz, o dobro da eficácia do 0,01, e mostra que com relação do 0,01 com o placebo, então não teve, os dois foram semelhantes em não controlar o crescimento axial, né? Lembrar que uma porcentagem de crianças não vão responder, 25% não respondem a 0,01%, né? E 10 a 15% não respondem também a 0,05 ou 0,025. Né? Então, aqui o LAMP2 mostra que o 0,05 é eficaz e mais seguro. Então, aqui é um algoritmo, é um trabalho de VU, que mostra assim, como iniciar o tratamento, né, o que fazer, se está parar, fazer o controle, quando suspender, né, né? Então, a gente usa mais ou menos esse um pouco modificado, esse algoritmo, né? Então, como que a gente usa? Então, ele foi aprovado pelo CFM ano passado, né, a concentração de 0,01%. Então, o objetivo nosso é tratar aqueles que estão em progressão, ou seja, que tem um erro refracional de meia dioptria no mínimo por ano, né, e uma taxa de crescimento, né, assim, desculpa, aqui não é menor, é maior do que 0,12, né? Desculpa, o objetivo é tratar e não ter e ter uma taxa de crescimento menor que 0,12, 0,15 ou no mínimo 0,1. E aqueles que têm, eu quero que tenha meio dioptria por ano, eu quero menos do que isso, 0,25 ou máximo aí 0,5, né? Então, crianças de 6 anos no mínimo, porque os trabalhos científicos são baseados em crianças, então eu tenho assim, um apoio científico, né? E nessa progressão de pelo menos meio por ano. Astigmatismos, considerar menor que ou igual a menos de meio, porque senão maior do que isso pode ter o efeito de córnea, né, de índice, e aí não ser pelo crescimento axial. Sempre refração sob cicloplegia, né? E então a cerotometria é importante para eu descartar, portanto, problemas de córnea. E biometria óptica. Então, biometria óptica é, assim, não ultrassônica, né, de contato e imersão, mas biometria óptica, interferometria, que ela é realmente o padrão para você avaliar
com mais precisão o alongamento axial. Então, a WHO e a Sociedade Mundial de Oftalmologia Pediátrica também recomendam a atropina, né, que ela é eficaz e segura em 50%, pelo menos, né, e nessa concentração baixa, né? Mas não tem estudos ou diretrizes de como diminuir, como controlar, né? Então eles recomendam seguir os cronogramas de estudos existentes, né? Então, como eu falei, iniciar com 0,01% naquelas crianças de 6 anos pelo menos, né? Naqueles critérios, uma vez à noite, né? Uso contínuo, uso de óculos com correção total, reavaliar a cada 6 meses, né? E a biometria óptica anual. Então, se estiver controlando, durante 2 anos, usar o colírio, depois, e também importante controlar a atividade outdoor e uso de visão de perto, né, de eletrônicos, né? Depois, no 3º ano, diminuir a dose para metade da concentração, ou a mesma dose dia sim, dia não, né? E 1 ano, e sempre avaliar de 6 em 6 meses. Né? E se tiver ok, então suspender, mas sempre controlar por 1 a 2 anos. Considerar também, se tiver progressão, tratar até o final da adolescência. Tá? Então, aqui esse é o cronograma. Né? Então, nessas crianças, como eu falei para vocês, lembrar daqueles valores do HL, né? Que está em risco para desenvolver ou para estar em progressão, né? O 23,8, mas para aquelas que estão em tratamento, né? Então, se não houver controle com 0,01%, então, ou seja, tiver um shift miópico maior, tiver um diâmetro anteroposterior maior do que o que você espera, né? Então, pensar em aumentar a dose, tá? Então, sempre você vai, final, na sua estabilização, é com relação ao crescimento anteroposterior, tá? Então, se 0,01 não estiver funcionando, passar para 0,025, maior controle dos fatores ambientais também, né, comportamentais, mas lembrar que 0,025 em diante não é aprovado pelo CFM. E eles podem ter efeitos colaterais como midríase, fotofobia, diminuição da acomodação. E sempre, 6 meses, naquele controle de refração sob cicloplegia e a biometria óptica. Né? Então, se 0,025 não controlar, você pode pensar em passar para 0,05. Né? E lembrar que pelo LAMP2, o 0,05, ele é eficaz e seguro, né? Mas tem aqueles efeitos colaterais. Mas, se tudo isso não funcionar, você pode associar outros tratamentos, né? Então, ortocar, lente de contato multifocal, né? E considerar também o bom senso, né? Considerar o bom senso naqueles casos, que a gente sabe, naquelas porcentagens, que não respondem à atropina. Então, e quando iniciar com uma dose maior, já não passar do 0,0, não prescrever o 0,01, mas prescrever o 0,025. Naquelas crianças, então, maior grau de 6 anos, com taxa de progressão maior ou igual a 1 dioptria por ano, né? Ou um diâmetro anteroposterior já de adulto, 24,5, 24, né? Então, aí sim, iniciar com 0,025, tá? E levar sempre os parâmetros biométricos para você ter noção do risco de poder desenvolver alta miopia. Então, não tem evidência para tratar crianças pré-míopes, né? E o recomendável para aqueles que a gente está monitorar, aqueles que estão em risco, né? Principalmente aquelas crianças pequenas, 4, 5 anos, e investigar bastante a história dos pais, né? Então, esse é o cronograma, iniciar com dose baixa, se progressão aumentar, né? Combinar outros tratamentos eficazes, isso é mostrado em trabalhos. E aqui, só para mostrar
aqui a lente de contato multifocal que está vindo para o Brasil. Ela tem assim, retarda a taxa de progressão em torno de 50% nos trabalhos. Ela tem o tratamento para o defocus hipermetrópico. Existe também já, há uns 2, 3 anos, essa lente de óculos, né, para tratar o defocus hipermetrópico, né, mas que ainda não está disponível, só está disponível em Hong Kong, né, e a Roya que é responsável por isso. E a orto-K, né, que é o tratamento com aquela lente que a criança dorme com ela, então ela vai tratar a córnea para fazer o tratamento, criar um defocus miópico e aí tratar esse defocus hipermetrópico, né? Só que só em crianças maiores, né? E ela retarda a taxa de progressão aí em 40%. Aqui existe alguns outros, um site que é do Instituto de Miopia, que você pode colocar os dados e ver o risco de miopia, de alta miopia. E, só para terminar, uso de tela em criança, né? Lembrar que existem esse ano saíram 2 recomendações, tanto da WHO quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Com recomendação, não com relação à miopia, mas com relação às informações para a criança, né? Então, para o tempo de tela, né? Então, até 1 ano, né? 0, né? Ou depois 2 anos, 1 hora por dia, 3 a 4 anos, 1 hora por dia, né? Isso para a WHO. E aqui para a Sociedade Brasileira, até 2 anos, 0, 2 a 5 anos, 1 hora por dia, e aí depois aumentar um pouquinho, né? Então, o controle de tela é importante para a miopia, mas também para a informação do que chega para a criança, né? Então, a gente aproveita esse gancho. Obrigada, e é isso aí. Desculpa que eu passei do tempo. Ótimo. Obrigado, doutora Célia. Não tem problema, viu? O assunto é bem extenso mesmo, né? Acho que a doutora Ana tem uma pergunta para fazer. Na verdade, eu tenho 2, Célia. Pode. Se você faz uma biometria óptica, quando avalia uma criança que você suspeita de uma possível progressão ou que você quer começar a avaliação dela, você sempre faz a biometria óptica? E a segunda pergunta é o que responder para o pai e mãe que perguntam quanto que este tratamento vai prevenir na evolução da miopia. Bom, primeira pergunta biometria é crucial? Se o objetivo é retardar esse alongamento, ou evitar, né, o início, que a gente sabe, início precoce, maior a progressão, mais rápido e maior evolução para alta miopia. Então, sim, biometria. Por que a gente fala em 5, 6 anos? Porque 4 anos de idade, a criança não para quieta às vezes, né? Então, então assim, 5 anos em diante, é possível fazer uma biometria e ela, sim, vai controlar isso. O que falar para os pais? A gente tem que jogar com a epidemiologia, né? Então, a gente... eu uso muito, eu investigo bastante qual o erro refracional dos pais ou dos irmãos, né? E, em alguns casos, eu até peço a biometria dos pais. Então, hoje em dia, está a epidemia da miopia não acontece no Brasil. O que eu me preocupo mais é com pais automíopes e crianças em risco. A investigação dos pais é muito importante. Eu não quero que a criança chegue à alta miopia dos pais. Eu não quero que a criança chegue ao 29, 26 milímetros de AXL dos pais. Então, essas crianças, aí sim eu vou orientar com relação à prevalência e aos riscos porque assim, os pais, os fatores ambientais
que hoje existem, não existiam na época em que os pais eram crianças. Então, assim, a gente vê a Ásia tem a predisposição, tem a genética, mas a gente vê alta miopia em em jovens, né, adultos jovens, e a gente vê uma prevalência grande de alta miopia em aqueles que saíram, que estão entrando na faculdade, que saíram do high school. Então, é isso que a gente não sabe se pode acontecer, né? E eu tenho bastante pacientes orientais, mas também tenho pacientes ocidentais, né, caucasianos, que têm pais com alta miopia. Então, é nisso que a gente tem que ser bastante seguro, né? Não, aqui, ó. Ô, Célia, mas então vamos lá. A gente vai com todas essas questões que você falou, ver a prevalência, estuda tudo isso, mas a quantidade de grau que os estudos mostram que vai mudar é pequena. E se é pequena, como é que a gente vai prevenir essa miopia patológica? Eu entendi então, de liberação. A quantidade é pequena, mas se você vê nos estudos uma dioptria que que você consegue diminuir, isso é capaz de reduzir em 40%, tem trabalhos falando até 60% de comorbidades graves, né, de uma alta miopia. Então, assim, e tem que lembrar de uma coisa, sempre está avaliando a taxa e a velocidade de aumento desse shift miópico, né? Então, a velocidade, a taxa de progressão, né, o shift miópico, e a taxa de progressão em termos de milímetros, isso é importante. Então, você já sabe essas coisas. Quanto mais cedo começa, maior a evolução, mais rápida a evolução, maior a taxa. Então, ficar de olho nesses parâmetros, né, biométricos e no erro refracional sobre cicloplegia. Então, isso são dados que vão te mostrando, olha, está na hora ou não está. Tem muita gente usando atropina, não desculpa falar, mas que criança que não precisaria. Então, isso é importante, você avaliar essas taxas, avaliar esses parâmetros, né? Avaliar muito bem os pais, né? A refração final dos pais e familiares. Né? Então, isso assim, eu acho que são os parâmetros que eu uso. Eu tenho muito menos pacientes em tratamento do que outras pessoas que talvez não tenham tanta informação sobre isso, né? Mas por quê? Porque e tenho aqueles que no início eu falava, não, vamos avaliando, e que eu me arrependi depois de não ter entrado com tratamento, né? Então, assim, quando eu ainda não estava segura, quando eu estava só na observação. Então, acho que a gente tem que ter bastante critério, realmente ficar de olho naqueles que têm história de alta miopia, né? E aí lembrar também uma coisa, hein? Alta miopia, só para lembrar que é uma informação importante. Alta miopia patológica congênita, daquelas que já nascem com, assim, são outros mecanismos, né? Aquela do prematuro, então são outros mecanismos. E aí não tem evidência de que a atropina vai funcionar. Embora hoje eu veja, estudando bastante, parte básica, né, estudos básicos, animais, etc., que a gente vê que a atropina ela tem vários locais que ela age, a gente não sabe, mas pode ter até um efeito, mas a gente não tem evidência para isso. Ok, Célia, parabéns, obrigado. Você falar de atropina e ceratocone? A chance da atropina causar ceratocone, você avisou? Não. Na verdade, assim, né? A atropina, o que a gente... Mauro, você falou uma coisa que eu lembrei agora. Não sou estudiosa de córnea, né? Mas
existe uma semelhança, né, entre colágenos, né, de córnea e de esclera, né? Não sei se eu estou certa, eu já li alguma coisa a respeito e tem alguns trabalhos, um trabalho mais recente tentando ver essa associação, né? E aí, portanto, aí os efeitos, né? De se seriam os mesmos de uma possível crosslink aí para a esclera, né? Mas assim, a atropina causando ceratocone, Mauro, eu não realmente não vi. Agora, usar a atropina para ceratocone, isso já é uma discussão que já aconteceu. Inclusive, eu tenho paciente assim, família míope, né? E a criança usando atropina, só que ela descompensou a conjuntivite alérgica dela, né? E aí começou a ter um pré-cone, digamos assim, né? Mas, assim, por enquanto, a gente está acompanhando. Mas causando ceratocone, não. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem hoje? A gente lida com um país onde tem pouca miopia, né? Pouquíssima miopia, você sabe disso, Célia? A gente terminou um estudo aí com 20 mil crianças, terminou agora o estudo, crianças de 3 a 17 anos de idade em CELS da prefeitura, ou seja, são escolas que dão atividade o dia todo para as crianças. Pouco mais de 10% das crianças que frequentam os CELS têm planos de saúde, então não são crianças de tão baixa renda. E encontramos apenas 7% de miopia nessas crianças. 7%. E eu digo que a frequência de miopia patológica nesse estudo foi bem inferior a 1%. Então, tanto esse equipamento da óculos para medir o tamanho do olho, quanto esse gráfico europeu de possibilidade de desenvolver alta miopia pelo tamanho do olho, ele talvez não se aplique no Brasil. Não se aplique no Brasil. A principal coisa que eu acho que a Celinha traz nessa apresentação que ela faz, esse tratamento faz sentido para evitar miopia patológica, não é? Porque um indivíduo, em vez de ficar 2, ficar 3, do ponto de vista prático, eu acho que não traz tanta diferença assim. Que pensa bem, eu vou ter que dar atropina, vou ter que fazer uma biometria ótica a cada 6 meses, uma refração sobre ciclo a cada 6 meses, e vou tratar por 3 anos ou mais do que 3 anos. Então, eu agreguei bastante custo à miopia no país. Agreguei bastante custo. Esse custo vai ter que aparecer de alguma forma. Outra coisa importante, cada milímetro de crescimento axial são 3 dioptrias de erro refrativo em média. Então, não adianta fazer uma biometria qualquer. Isso que a Célia está fazendo e a gente está testando agora numa grande população de crianças é reproducibilidade desses testes na infância. Porque eu estou falando em 1 milímetro causando 3 graus. Então, quando eu for analisar esse crescimento, eu estou indo 2 casas depois da vírgula para ver se a minha atropina está funcionando. Então, realmente eu preciso de exame de biometria que seja altamente reprodutível em criança, para poder monitorar meu tratamento. E isso é bem difícil de obter. Então, eu acredito que hoje a atropina realmente é um tratamento a ser feito, ele deve ser oferecido para os pais, principalmente na miopia de início precoce e naquela que evoluiu em 1 ano menos de meia dioptria, mas hoje eu já recebo crianças com 14 anos de idade, menos 2, que o oftalmologista prescreveu atropina. 14 anos de idade, menos 2. Então, é isso aí mesmo. Já existe um exagero, existe um interesse comercial, porque algumas empresas já produzem
a lente de óculos com filtro azul, onde a gente não sabe exatamente o efeito disso. Mas o que fica na minha cabeça, Célia, é o seguinte: qual é a diferença de eu ficar com uma tela de computador ou com um livro do Machado de Assis na minha frente? Então, eu chego para a criança e falo assim: olha, 1 hora de tela por dia, e a criança quer ficar lendo um livro o dia inteiro e eu deixo, qual que é exatamente a diferença entre a tela Não, e o livro do Machado de não, Assis? não, não existe diferença, Mauro. É, por isso que eu falei, leitura sustentada é mesmo que usar a tela. A gente fala tela porque hoje em dia é o mais usável, digamos assim. Mas eu tenho crianças que não usam tanta tela, mas lê e tá assim, a mãe tem 29 milímetros de diâmetro anteroposterior, né? E essa criança está já com a tropina 0,05 e ela está já com seus 25 e pouquinho, né? E ela não, ela lê, ela tem 11 anos de idade, 12, e agora ela e tem relação, tem alguns trabalhos mostrando, né, que ah, quanto maior a altura, maior o diâmetro anteroposterior, e essa criança está nessa fase de estirão aí, né? Então, assim, a gente não sabe como ela vai evoluir, mas a leitura sustentada, aquela contínua, de muito perto, né, e sem dar aqueles breaks, é a mesma coisa que ficar lá com o computador ou com a tela na frente, né? Ô, Celinha, posso Zé Álvaro, eu queria só colocar uma observação, mas nessa pergunta do Mauro, que eu acho muito importante, pelo menos a gente tem, que eu me lembro, alguns estudos mostrando que o computador, ele requer o que a gente chama atenção ativa, né? E o livro não, quer dizer, você fica muito mais preso na tela de um computador para acompanhar a linha muda. O livro, muitas vezes, quando você lê, você sai um pouco, você não tem uma leitura tão contínua quanto no computador. E você tem um efeito também da luz, né? Da tela do computador, que também, se você mostrou bem, que também estimula aqueles receptores, né? Ao passo que o livro tem menos, vamos dizer assim, você tem menos ação da luz. Então, acho que o estímulo é menor, né, com o livro em comparação a uma leitura contínua no computador. É por essas que pessoas que trabalham muito com parte epidemiológica, com questionários ou né, com tempo, tempo de leitura, tempo de livros, tempo de tela. Então, assim, não se consegue exatamente por isso, porque dá aqueles breaks, porque tem fatores, outros que estão agindo, é que você não consegue aquele resultado significante, né, e que é reprodutível, né, quando você estuda o near work, né, a atividade de perto. Então, tudo isso varia. Agora, se a LED, se luz violeta tem realmente ação naqueles genes que regulam o crescimento axial, né? Então isso tem o pessoal do Japão que está estudando isso, e o primeiro trabalho deles, né, que é o do Tori, não ficou muito claro porque tem viés naquele trabalho, né? Então que eles usam primeiro um modelo animal, que é o pintinho lá, o tique, mas que ele funciona um pouco diferente quando você usa modelo animal, macaco, rhesus, né? E também eles estudaram em quem estava em fase realmente de ter uma progressão. Mas o que eles mostram é que a luz, o espectro violeta realmente teria uma ação benéfica, né, para controlar o crescimento axial por ação nesses genes que controlam o crescimento. Celinha, bom dia. Só mais um comentário, Fábio, pode ser? Tá ótimo, tranquilo. Ótimo. Bom, eu também tenho tentado acompanhar um pouquinho o assunto, concordo bastante com o Mauro. Eu acho que a gente ainda tem muitas interrogações
esses mecanismos que tiram do processo a acomodação por esses assuntos que a gente estava dizendo de leitura, de outras formas de leitura, também ainda tem algumas coisas a serem respondidas. Também acho que no Brasil nós estamos longe de ter uma epidemia, talvez o que se observe é em populações mais diferenciadas, eventualmente um aumento desproporcional. Aquele trabalho lá da Solange que nós participamos, realmente acho que não tinha nem 5% de crianças míopes até 11 a 14 anos. E o que se vê em outros lugares tem se trazido para cá, talvez até por outras fontes, como algo que é muito diferente lá fora do que é aqui. Realmente aqui a gente não vê isso tudo, existe uma pressão econômica, a gente vê até pessoas aqui mesmo no Brasil insistindo na ortoceratologia quando a gente tem a atropina, porque isso é uma postura lá de fora, né? Então, esse próprio Brian Rodan Institute, que você falou que é o Instituto de Miopia, quando você coloca lá qual é a idade da criança, o erro refracional, o método que você vai usar e não usando nada, e ele te dá uma projeção. Se você for entrar em cada um deles, pelo menos a última vez que entrei, tinha 2, 3 trabalhos para justificar essas projeções. E eles mesmos mandam e-mails dizendo: prepare-se para o business da miopia. Então, a gente tem que estar alerta, mas depurar bastante as informações, porque nem tudo que vem de fora vai se aplicar aqui ao nosso meio. Eu acho que é isso mesmo. A gente está longe dessa epidemia. O trabalho do Mauro mostra isso, que é um trabalho populacional e bem, né, bem interessante. E eu só coloquei o do Brian Roden lá só por curiosidade para vocês, mas inclusive eu acho assim, aqueles trabalhos que eles colocam todos e os parâmetros são para aquelas crianças mais do leste asiático. Então, a gente não tem parâmetros biométricos. A gente tem trabalho da Norma, a Norminha tem trabalhos de parâmetros biométricos em crianças brasileiras, né? Mas a gente não tem esses trabalhos de percentis para a nossa população, que é muito, assim, o Brasil é assim, em termos de trabalhos assim que envolvem genética, envolvem, a gente tem somos multiétnicos, né? E com certeza, lógico que os nossos percentis vão ser diferentes daquele trabalho europeu, né? Mas eu só citei ele porque é o único que tem uma população europeia, né? Então, assim, é alguma coisa para a gente ter. A gente tem que levar como eu falei, várias informações. Mas, assim, o que eu levo bastante é a informação de pais automíopes, né? E aquela criança pequena, que já tem uma refração basal hipermetrópica pequena, e essas que eu vou ficar de olho, assim, é o mais importante. O mais importante é isso, é o início precoce e que eu sei que pode chegar lá na alta miopia. É esses que eu estou preocupado e que os pais têm realmente uma história forte, né, de alta miopia. Acho que é nisso que a gente tem que ser hoje práticos. Por isso que eu falo para vocês, eu tenho muito menos pacientes do que muita gente por aí, né? Então, assim, não é uma realidade. Lógico, tem muita, eu trato de muitos filhos de oftalmologistas, inclusive, né? Mas essa não é a realidade. A nossa realidade é muito diferente. A nossa realidade não é como as crianças americanas ou como as crianças de muitos países europeus e principalmente do leste asiático. A gente está bem longe. E quanto mais para a periferia, menor o acesso. A gente também vê isso, né? Naquele trabalho que a gente fez com a Solange, a gente vê que as crianças não têm toda aquela carga que ficaria, que teria uma criança que estuda numa etapa, num Bandeirantes, etc., né? Então, que fica o dia inteiro, né? Então, totalmente, eu acho que a gente tem que ser muito realista com isso. Você está super certo, sabe?
Tá ótimo, doutora Célia. Obrigado pela aula. Acho que a gente vai dar seguimento à reunião, né, Flávio? Isso, só agradecer a Celinha de novo. Celinha, obrigado, viu? A Celinha está na minha frente aqui. Muito obrigada. E agradecer a Celinha aí mais uma vez pela aula e vamos seguir com o caso da lente de Da contato. lente. Tá ótimo. Marcela? Certo. Obrigado, doutora Célia. Obrigado, Conseguem ver minha tela? Sim. Certo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Marcela. Trouxe hoje um caso clínico de lente de contato. Foi orientado pela doutora Samantha Albuquerque. Então, o caso se trata de um paciente do sexo masculino, de 20 anos, estudante, natural e residente de São Paulo. A queixa principal desse paciente era de uma baixa acuidade visual em ambos os olhos, pior no olho direito. Ele já tinha um diagnóstico de ceratocone há 4 anos, veio encaminhado para fazer um teste de adaptação de lente de contato. Ele não estava em uso de óculos no momento, ele falou que já tinha tentado usar lente de contato previamente, mas ele falou que não conseguiu porque as lentes sempre caíam dos olhos e ele desejava tentar a lente de contato novamente. De antecedente patológico, ele tinha rinite, antecedente oftalmológico, o ceratocone, e oftalmológico familiar, nada digno de nota. No exame oftalmológico, a acuidade visual sem correção era de conta-dedos a 1 metro no olho direito e 20/200 parcial no olho esquerdo. A acuidade visual com refração. No olho direito, a esquescopia e o reflexo era em tesoura, bem difícil estimar objetivamente o grau do paciente. Tentamos uma refração subjetiva, mas realmente a visão não melhorava, ele permanecia conta-dedos. No olho esquerdo, com menos 2,75, menos 2 a 135, ele chegava a uma visão de 20/30 parcial. No exame da motilidade ocular e exame das pupilas não apresentava nenhuma alteração digna de nota. Na biomicroscopia ele tinha estrias de Vogt, a pressão intraocular era de 13 no olho direito e 10 no olho esquerdo, e no fundo de olho também não apresentava nenhuma alteração digna de nota. Aqui o pentacam do olho direito, mostrando esse cone bastante avançado, com um K1 de 59,7, um K2 de 63 e um K máximo de 73,3 dioptrias. No olho esquerdo também, mostrando ceratocone, com um K1 de 43,8, um K2 de 45,7 e um K máximo de 50,7. Então, nós iniciamos o teste de adaptação de lente de contato no olho direito, já com uma lente multicurvas, a Rose K2 da Medifacus. A gente começou com uma curva base próxima ao K médio do paciente e essa lente ela não parava no olho. A gente foi encurvando até chegar na lente com maior curva base da caixa, que era de 66,18, e todas essas lentes saíam do olho. Então, a gente mudou o desenho para uma Rose K2 NC, que é a lente da família Rose K para cones do tipo nipple, né? NC é o nipple cone. Iniciamos com uma curva base de 67,5, fomos encurvando, as lentes ainda saíam do olho. A única lente que ficou no olho do paciente foi a de maior curva base da caixa, que é de 73,37 dioptrias. E a gente observa que ficou com esse padrão inadequado, com essa bolha grande represada no centro. Então, com isso, nós decidimos partir para uma lente escleral no olho direito. Então, quando a gente vai para a adaptação da lente escleral, o primeiro passo é determinar pela topografia do paciente se essa córnea é prolada ou oblada. Então, no caso do nosso paciente, a gente escolheu esse perfil prolado, e aí a gente prossegue com a medida do diâmetro corneano do paciente. A gente tem o ponto de corte, né, de 11,7. Então, para os pacientes com córneas maiores do que 11,7, a gente faz a adaptação com uma lente de 17 milímetros de diâmetro. Córneas menores do que 11,7, a gente inicia com lentes de 16 milímetros. Então, a recomendação do fabricante é começar pela lente Z9, que tem essa altura sagital de 4.900 micras, e uma curva base de 7,8, que foi a que a gente colocou inicialmente. Essa lente produziu um toque central de aproximadamente uns 3 milímetros, então nós trocamos para a próxima lente da caixa, que ela tem uma altura sagital 300 micras mais alta. Então ela tem uma altura sagital de 5.200, uma curva base de 7,3. Então,
Depois que a gente coloca a lente, a gente abre a luz de azul de cobalto para avaliar se não tem nenhum toque. A gente observa que nesse caso não apresentava nenhuma área de toque. E aqui é um pouco difícil observar, mas ela tinha uma discreta descentração inferior. E aqui, depois que a gente avalia, vê que não tem nenhum toque, a gente faz uma fenda fina na luz branca para avaliar o vão central. O vão é essa área que fica entre a córnea e a lente, que fica preenchida por soro, e a gente coloca a fluoresceína para uma melhor observação. Então, a gente varre a córnea para observar se tem alguma área em que o vão está muito grande, ou muito pequeno, ou alguma área de toque iminente. Vou mostrar a foto aqui para ver como que ficou a adaptação nesse paciente. Então, aqui a gente observa na fenda, né, que a primeira que é a espessura da lente de contato, que na Zen Lens a gente sabe que ela tem 350 micras. Aqui o vão, que a gente observa que ele está um pouco menor em relação à espessura da lente, e aqui a espessura corneana do paciente. Então, portanto, um bom padrão de adaptação. Lembrando que a gente sempre deixa essa lente, o paciente na recepção aguardando pelo menos 1 hora antes da gente avaliar o vão, porque essas lentes elas tendem a ceder com o tempo e após 1 hora a gente já tem aproximadamente, essa lente já cedeu aproximadamente 90%. Depois que a gente observa que está tudo bem com o vão, a gente faz a avaliação da periferia com o paciente em posição primária de olhar. Já que essa lente tem um apoio na esclera, a gente precisa observar se não tem nenhuma compressão de vasos, o embranquecimento da esclera. Nesse caso, na periferia, tanto nasal, inferior, temporal e superior, a gente não observou nenhuma compressão, nem mesmo de pequenos vasos, apenas um discreto embranquecimento aqui nessa região. Então, a gente optou por fazer um ajuste, um flat 1, que é a elevação da borda na horizontal, um stip 1 na vertical, que é um fechamento dessa borda. Isso vai contribuir também até para a centralização da lente, já que ela está discretamente centrada inferior. Quando a gente fazia a centralização manual dessa lente, ela tinha uma discreta tendência a formar ali um toque na região limbar. Então, a gente optou também por esse ajuste LCC, que ele faz uma elevação apenas ali na região limbar de 100 micras. A gente optou por um LCC 100. Ela vai em passos de 50 micras. E depois prosseguimos com a adaptação do olho esquerdo. Então, a gente começou com um desenho mais simples, uma lente asférica, a Best Fit da Solótica, com uma curva base de 44,5. Essa lente tem um poder de -3 e um diâmetro de 10,2. O que a gente observa no padrão de adaptação é esse toque importante central, e a gente vê que a periferia já estava bem reduzida. Pensamos em curvar para livrar esse toque central, mas já imaginamos que ela ia perder ainda mais a periferia, mas fizemos para poder observar como que ficaria o padrão. Então, a gente encurvou a lente. O que a gente observa é que reduziu um pouco ali o tamanho do toque, porém perdeu completamente a periferia, como a gente já tinha previsto. Então, nós optamos por mudar o desenho nesse caso. Então, a gente foi para uma lente multicurvas, a Best Fit Camax da Solótica. Iniciamos com uma curva base de 45. Também produzia esse toque central, a periferia que é a borda um pouco elevada. Então, a gente optou por encurvar essa lente para ter esse livramento do toque central. Quando a gente encurvou, o que aconteceu foi esse acúmulo de fluoresceína com esse toque central e agora com esse toque na meia periferia. Então, com isso, a gente optou também por trocar o desenho. Agora a gente foi para uma lente do tipo Rose K2, MC da Medfacus, uma curva base de 48,21. Essa lente de teste tem um poder de -4 e um diâmetro de 8,8. Aqui eu coloquei para ilustrar uma foto do guia de adaptação da Medfacus. Esse tipo de lente, o que é considerado uma ótima adaptação, é quando essa lente ela produz mesmo, esboça esse toque central. Então, a gente conseguiu um bom padrão de adaptação, essa lente ficou centrada, com uma boa mobilidade, esboçando realmente esse toque central.
a gente achou que a borda estava discretamente elevada, e aqui a gente pede para o paciente fazer as versões, e a gente vê que essa lente estava bem estável no olho, então a gente optou por não fazer nenhum ajuste de borda no momento. Só esse toque central que estava esboçando, que no exame da lâmpada de fenda a gente achou que ele estava um pouquinho além do que nós gostaríamos. Então, a gente optou por encurvar empiricamente a curva base dessa lente em meia dioptria para realmente acontecer apenas um esboço do toque e livrar um pouco esse toque que a gente achou que estava excessivo. Então, depois nós procedemos com a sobre-refração e o grau final do paciente. Então, no olho direito, a sobre-refração foi de -5 dioptrias esféricas, ele chegou a uma acuidade visual de 20/40. Fazendo, então, a correção pela distância vértice, a gente chega a um grau de -4,75. Como o poder da lente de teste já era de -2, então a gente soma, e o grau final da lente a ser solicitada, -6,75 dioptrias esféricas. No olho esquerdo, a sobre-refração foi de -4,5 dioptrias esféricas, o paciente chegou a uma acuidade visual de 20/20, fizemos a correção da distância vértice, então -4,25. Essa lente já tem um poder de teste, já tem um poder de -4, então, portanto, um grau final de -8,25. Como nós fizemos aquele ajuste empírico final de aumentar a curva base da lente em meia dioptria, a gente, então, quando a gente encurva, a gente acaba gerando uma lente lacrimal positiva de mais meia dioptria. Então, a gente precisa compensar essa mais meia dioptria somando -0,5 ao grau encontrado. Então, a gente pediu essa lente com um grau final de -8,75. Aqui eu coloquei só uma imagem para exemplificar, que aqui é a curva K do paciente, né, o meridiano mais plano da córnea. Quando a gente coloca uma lente mais curva, a gente produz, então, essa lente lacrimal positiva. E sempre que a gente induz essa lente lacrimal positiva, a gente tem que compensar com um grau negativo do mesmo valor. Então, as lentes solicitadas, nesse caso, só frisar assim, que a gente sabe que é um desafio adaptar uma lente escleral num olho e uma lente corneana no outro, mas o paciente ficou bem, referiu um bom conforto, então a gente solicitou para o olho direito a lente Zenlens da Solótica, com perfil prolado de 17 milímetros de diâmetro, a curva base de 7,3 milímetros, altura sagital de 5.200, um grau final de 6,75, os ajustes, como eu havia dito, era o LCC de 100, o H-Flat 1, V-Chip 1, e o material foi o Optimum Extra com um DK 100. No olho esquerdo, a gente pediu a Rose K2 NC da Medfax com um diâmetro de 8,8. Então, aqui a gente encurvou aquela meia dioptria, que eu somei aqui na curva base, 48,71. O grau final de -8,75. E o material foi o Boston XO, também com um DK de 100. E é isso, obrigada. Marcela, muito bom caso, mas eu preferia que você tem como compartilhar a tela novamente? Claro. Eu queria ver aquelas imagens do apoio escleral. Realmente, a minha ali gerou uma dúvida. Aqui, né, doutor? Exato. Nesse temporal, eu não sei se o aumento que eu estou vendo aqui é suficiente, mas nesse temporal, o que acontece? Dá a impressão para mim que a compressão está mais próxima da córnea do que próxima da borda. Entende? Nesse caso, veja bem, aí significa que a borda, a periférica, a gente está elevada. E a indicação aí seria você fazer o steep. Você entende? Ao invés de um flat. Eu posso estar enganado aqui realmente pela imagem, tá? Oi, doutor Luiz. Olá. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu estava até esperando para falar, porque a foto não faz jus à imagem ao vivo mesmo. Eu achei que o senhor fosse comentar esse ponto, mas realmente não tinha compressão. Então eu não sei se a Marcela ia falar. Mas continua...
Continue explicando se tivesse, se de fato tivesse o que o senhor está falando, então. A gente tem que tomar cuidado, porque só ter compressão de vaso não significa que você vai ter que pedir flat, tá? Se essa compressão de vaso estiver antes da borda, estiver mais próximo da córnea, significa que aquilo lá está elevado. Então, às vezes você vê a compressão e vai pedir flat. Não, toma cuidado. Se a compressão estiver antes, é esse tipo que você tem que pedir, né? Então, porque está apoiando antes, né? E vai comprimir o limbo. Mas, então, a foto, realmente, eu não consigo ter certeza pela foto, por isso eu tenho que pedir para voltar. Mas se está dizendo aí ao vivo, então você já fez essa avaliação, é isso que eu fiquei nessa dúvida realmente. Outro ponto que eu queria comentar é sobre aquela questão do padrão de adaptação da lente com leve rarefação central. Leve rarefação, beleza. Toque, realmente, eu não acho interessante. Se a gente vê os estudos a respeito, eles são inconclusivos em relação a um aumento de cicatrizes corneanas. Mas, se você vê a estatística, é até engraçado. Se você não tiver o toque na córnea, você tem 20% de casos de cicatriz que iam ter mesmo. E se você tiver esse toque, vai para 40%. Mas, estatisticamente, não deu significativo nos testes estatísticos, entendeu? Mas, na prática, claro, dá mais mesmo, né? Então, realmente... eu acho que com as lentes hoje, com os lifts, com as asfericidades periféricas, vários tamanhos, não tem por que a gente ficar aceitando um toque central, né? Acho que se a gente tiver um toque central mais significativo, se não tiver jeito, é partir para escleral mesmo. Eu acho que o toque central realmente... Só se, a rarefação é diferente. É aquele quando o paciente pisca, a fluorescina está passando lá. Aí não, aí tudo bem, aí pode ser, né? Mas o toque, tomar cuidado, realmente eu acho que a gente não tem necessidade mais de ter uma lente com um toque central. César? Oi. Eu gostaria também de fazer... passa, Marcela, para mim o último teste com a lente corneana no olho direito. Uhum. Então, aqui, por exemplo, eu não teria encerrado esse teste. Esse teste ele não está completo, ou seja, se você aplanar essa lente, existe uma boa chance dela ficar parecida com outro olho. Então, só lembrando que eu acho que é interessante esgotar o teste que você está fazendo antes de passar para uma outra lente. E aí, passando para a escleral, eu também não entendi muito assim, se a lente está descentrando, eu faria flat 2 no horizontal e vertical 2 no vertical, acho que 1 vai ser muito pouco. Também não entendi esse LCC, porque eu não tive a impressão, pelo menos quando eu olhei, que houvesse essa alteração na região limbar e, eventualmente, se a gente mudar muito essa região do limbo, pode até começar a ter um pouquinho de prolapso por conta de alterações de mudança de pressão nessa região. E, na minha experiência, eu também tenho evitado, já há algum tempo, sempre que possível, fazer escleral num olho e corneana no outro, porque depois de um tempo o paciente acaba, mesmo quando está satisfeito no início, retornando, dizendo que ou realmente o conforto é muito diferente, ou o aspecto do olho, por conta da abertura da fenda, fica diferente entre um olho e outro. Então, eu teria insistido talvez mais na lente corneana no olho direito, e se não desse jeito mesmo, eventualmente eu talvez conversasse com o paciente sobre usar a lente escleral nos dois olhos. Sim, a questão dessa lente do olho direito é que essa aqui é a mais curva da caixa, realmente foi a única que parou no olho do paciente. Aí, imediatamente mais plana, ela já saía, ela ficava indo para a fórnice a todo momento e depois o paciente ia piscando, ela caía, então a gente realmente não conseguiu avaliar o padrão de adaptação com lentes um pouco mais planas. Porque assim, é estranho você ver uma mudança de uma lente para outra, sequenciais na caixa, uma fica fixa e a outra caindo. Mas, eventualmente, isso pode acontecer. Mas, pelo padrão aqui, dá a impressão que, se tivesse um pouquinho mais plana, talvez não ficasse ruim, mas, às vezes, isso realmente, a gente tem essa surpresa, sim. Porque no fim da caixa o pulo, né, da curva base é maior, então realmente não conseguimos um bom padrão.
E na lente escleral, quando a gente centralizava a lente, que esboçava uma tendência a formar aquele toque aí no limbo, por isso optado pelo ajuste. Então, mas é que esse toque, ele não é pela altura sagital ou pela curvatura da lente, ele acontece pela descentração. Então, se você vai mexer, o ideal é que você corrija essa descentração, porque aí não vai ter o toque, entendeu? E você, na verdade, atuou nas duas coisas, talvez de maneira mais tímida na descentração. Eu, a princípio, teria tentado primeiro mexer na descentração, porque o toque é consequência da descentração. Certo, obrigada, doutor. Ótimo, obrigado. Bom, Flávio, você acha que dá tempo de outro caso da córnea? Acho que dá sim. Dá sim. Pode pedir para apresentar, pode. Larissa? Olá, bom dia. Bom dia. Deu certo? Modo de apresentação, só falta... Isso, foi. Bom dia, meu nome é Larissa Aguiar, sou fellow do primeiro ano aqui do setor de doenças externas oculares e córnea da Unifesp. E vou apresentar hoje esse caso para vocês. Queria agradecer à doutora Maria Emília, que me ajudou e que cedeu esse caso. Vamos lá. Paciente, sexo masculino, estava com 3 meses de idade, 3 meses de vida, procedente de São Paulo, veio... Os pais se referiam à opacidade corneana bilateral desde o nascimento. Não tinha nenhum antecedente ocular, negava intercorrência na gestação ou parto, também não tinha nenhum outro antecedente patológico. De história familiar, tinha uma história familiar materna importante de síndrome de Rieger. A mãe era portadora, o avô apresentava tanta síndrome como glaucoma congênito e a tia também apresentava síndrome. No exame físico, eu vou mostrar a foto da ectoscopia, a pressão era 18,20 no momento da consulta. Aqui na foto, vocês podem perceber, é uma conjuntiva clara. A gente percebe um glaucoma bilateral com aspecto simétrico, que poupava mais a periferia. Foi realizado um exame sobre narcose, que foi conseguido ser feito em julho. A PIO do olho direito era 24, do olho esquerdo apresentou erro. A biometria foi 21,49, 21,63, paquimetria de 483 e 420, e no momento do exame não foi possível avaliar a gonioscopia nem o fundo de olho, pela questão do leucoma. Foi pedido exames para complementar, foi feito o potencial visual evocado, o olho direito e esquerdo com 2400 e ambos os olhos também a visão de 2400. Também foi pedido ultrassom ocular e o UBM. O ultrassom mostrou um diâmetro anterior-posterior de 20 no direito e 18,50 no esquerdo. Tinha uma escavação não evidenciável, mácula sem alterações e retina aplicada e face. No BM tem bastante achados, né? Eu vou mostrar as fotos já para vocês. Mostrava um espessamento da córnea central e paracentral, mostrando uma hiperplasia epitelial e material hiperreflectivo subepitelial, e também hiperrefletividade generalizada do estroma. Também mostra um defeito na face posterior, eu vou mostrar já para vocês, com uma espessura central acima do normal, no olho direito de 1083, no olho esquerdo de 1238. A íris estava retificada, com uma espessura abaixo do normal, e também tinha um ecomembranáceo fino, que se estendia da área do esporão escleral até o meridiano, passando pela área pupilar, aproximando-se do cristalino, semelhante à membrana pupilar, né, que era compatível com o achado de embriotóxico. O ângulo era fechado por sinéquia anterior, no olho direito nos meridianos 4, 5, 7, 8 horas. Tinha umas traves de aderência, fazendo estreitamento angular nos meridianos de 10 e 11 horas. E no esquerdo, tinha esse ângulo fechado de 1 até 3 e de 6 até 8 horas, e a área de estreitamento angular de 10, 11 até 12 horas. O cristalino era globuloso e tópico e estava com os ligamentos zonulares íntegros.
tinha também uma alta ecogenicidade interna, sugestivo de opacidade e um alongamento dos processos ciliares. Então, aqui, para mostrar a foto para vocês, só vou aqui vir para cá para poder mostrar melhor, tá certo? Aqui nós observamos, né, o UVM, vemos a íris retificada nessa foto, percebemos aqui, ó, o espessamento da córnea, a hiperreflectividade subepitelial, aqui vemos essa área também posterior, né, de acometimento da DCM, do endotélio. Aqui também, nessa outra foto, percebemos o estreitamento, o fechamento angular e o estreitamento angular nos diversos setores. E essa imagem, né, membrana pupilar sugestiva de embriotóxico. Aqui é o olho esquerdo, os achados são bem semelhantes, né? A gente percebe o espessamento da córnea, áreas de hiperreflectividade, esse também alteração posterior e a membrana pupilar, né, do embriotóxico. Da mesma forma, a oclusão e o estreitamento angular. Então, de hipóteses, a gente realmente vê uma opacidade corneana bilateral congênita. Nós temos como principal hipótese as digenesias iridotrabecular, entre elas a querato, irido-lenticular digenesia, né, que também é chamada de síndrome de Peters, que tem um tipo 1, tipo 2, e também a própria doença de Axenfeld-Rieger, que ele tinha uma história familiar muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre esses diagnósticos. A conduta. Foi optado, né, realmente ele tinha que fazer um transplante de córnea o mais precoce possível, mas antes do transplante tinha que conseguir um controle adequado da pio até para o melhor prognóstico, né, do próprio transplante. Então, como o olho esquerdo no acompanhamento ele mostrava pressões maiores, foi optado por iniciar pelo olho direito. No acompanhamento, junto com o departamento do glaucoma, foi iniciado timolol, 12 em 12 horas, devido à pressão. Ele persistiu com pressões de 30, 20, então foi adicionado latanoprosta. No dia 20 foi feita trabeculotomia nos 2 olhos, mas, entretanto, o olho esquerdo persistiu com a pressão elevada e foi feita trabeculectomia sem mitomicina. E nesse procedimento já fizeram o implante do prato, do tubo, mas na programação a colocação do tubo vai ser colocado somente mais na frente. Aqui, então, foi feito posteriormente, no dia 19, a cirurgia do olho direito. Eu vou mostrar aqui um vídeo. Pode falar, Cris. É modo de reprodução, Larissa? Você consegue? Porque fica maior. Eu vou botar aqui. Isso, tá ótimo. Pronto. Aqui eu vou mostrar. Eu queria já pedir desculpa que está um pouquinho... não está na melhor qualidade. Foi filmado no Hospital São Paulo. Lá nós não temos a filmadora acropada. Então, foi filmado de forma mais artesanal, né? No microscópio. Mas é mais para mostrar para vocês mesmo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o som, tá? Para não ficar tão alto. Certo. Aqui, né, no vídeo, colocamos o anel de free ring para dar um maior suporte, medindo a córnea, fazendo a tepranação. É muito... Opa, aqui porque é ruim de pausar. Tem que tomar muito cuidado nesses casos em relação à pressão positiva. Lembrar sempre a importância de deixar o menos exposto possível, né, a céu aberto. Tem que medir adequadamente para tirar a área do leucoma.
Aqui nós estamos fazendo a incisão da retirada da córnea, sempre com muito cuidado, para fazer de forma que exponha menos. Então, a gente fez a primeira metade da córnea, depois foi feita uma sutura, exatamente para dar uma segurança maior, enquanto faz a retirada da segunda parte. Tudo para diminuir o risco de pressão positiva e de exposição a céu aberto. O menos tempo possível. Fazer logo as suturas. Aqui o resultado final, certo? Esse paciente não tinha acometimento de cristalino, ele tinha uma aniridia, ou ele tinha um coloboma, desculpa, ele tinha um coloboma nessa região temporal inferior. Ele também tem uma característica, geralmente esses pacientes com mais vascularização, eles têm acometimento cristalino, mas esse paciente não tinha, certo? E lembrar que nesse espaço, nas crianças, né, a gente realmente faz mais suturas, exatamente para dar maior segurança, caso, exatamente pela mobilidade, e caso ocorra rompimento de algum ponto, precisa retirar, já tem mais suporte. Aqui a foto no pós-operatório, o paciente estava menos colaborativo, mas a gente percebe que está transparente, que a gente conseguiu um bom resultado. Eu trouxe aqui hoje só para relembrar. Só para relembrar o artigo inicial de 2015 no Córnea. Ele fez um artigo discutindo sobre os diagnósticos dos pacientes com opacidade corneana congênita. Então, podem ser divididos em doenças primárias da córnea ou doenças secundárias. As doenças primárias da córnea, a gente pode citar as distrofias corneoendoteliais, como o SHED, como ligada ao X, com polimorfo posterior. Também pode ocorrer o cistodermoide, a córnea plana e a citopatia do CYP1B1. É muito importante porque existe tanta questão genética cada vez mais estudada e relacionada. Algumas doenças já está bem esclarecido o padrão e a alteração, enquanto outras ainda estão sendo esclarecidas. Em relação a doenças secundárias da córnea, que é o caso do nosso paciente, né, a gente pode dividir, ele sugere essa divisão em anormalidade do desenvolvimento de segmento anterior, diginesia iridotrabecular, trauma ou infecção. Nas anormalidades de segmento anterior, é que a gente classifica o KILD, né, que é o queratoírido lenticular diginesia, que é a síndrome de Peters. Nesse artigo, ele sugere a divisão em 5 manifestações, né, que seria somente as lesões iridocorneanas, que seria o Peters tipo 1, que é o que está mais, o nosso paciente se enquadra melhor, mas também pode ser cristalino com dificuldade na separação da córnea, que seria mais o Peters tipo 2. Entretanto, como eu falei, a vascularização é mais comum nesses pacientes, mas o nosso paciente
realmente ele tinha muita vascularização, mas não tinha acometimento do cristalino. Também pode ser separado pacientes que não tiveram falha, que se separaram, mas tiveram falha na sua formação, ou então pacientes que não formaram cristalino, que seria a fascia primária. Além disso, tem a disgenesia írido-trabecular, que a gente pode estar o glaucoma congênito, a anormalidade, a síndrome do Axenfeld-Rieger e a aniridia, e alterações metabólicas e traumáticas. Apesar do nosso paciente ter história familiar do Rieger, as classificações clínicas lembram mais o quadro de Peters, né? Então, assim, na verdade, a gente vê que é um quadro muito amplo, né? Existe uma questão genética que tem que ser confirmada, mas o fenótipo é muito variado nesses diversos casos. E muitas vezes isso, na verdade, confunde com um espectro de doenças que abarcam, né, diferentes manifestações. Aqui é mais descrevendo o que eu havia comentado para vocês. Obrigada. Muito bom, Larissa, muito bom caso e a cirurgia espetacular aí. Por causa do tempo, não sei se a Maria Emília está aí. Eu queria falar só uma coisinha, Isso, Maria Emília, comenta aí, porque a gente então, a respeito desse aqui. caso. Esse caso a gente é um caso novo, a cirurgia tem ainda menos de 10 dias, sei lá, vai fazer 2 semanas. E o que surpreendeu é que nessa classificação de disgenesia ele não se enquadrava. Você tinha uma opacidade central, você imaginava que fosse uma disgenesia cerato-írido-lenticular. O UBM não mostrava essa disgenesia cerato-írido-lenticular, né? Ele tinha essa opacidade totalmente vascularizada, muito vaso na periferia, alteração de ângulo, o embriotóxo, né? E tinha história familiar, né, de vários casos de Axenfeld-Rieger, né? E a gente ficou a princípio se era uma coisa, é outro que a gente não vê de rotina, né, que Axenfeld-Rieger tem essa opacidade central importante assim congênita. Então, geralmente você tem as alterações de ângulo, alterações de íris, embriotóxo, mas você não tem essa opacidade. Mas quando a gente fez o transplante e que a gente viu que ele tem uma opacidade de córnea vascularizada, mas não tinha nenhuma associação de SINEC anterior. Ele tinha um coloboma de íris, uma iridectomia, né? Ou seja, um buraco de íris, e tinha um coloboma, e a córnea não tinha ligação nenhuma, nem com cristalino e nem com a íris. E assim, essa concavidade posterior não era bem mostrada no UBM. Então, eu fui analisar esse caso na literatura e a gente vê até pela classificação do Nichel que você tem uma síndrome Axenfeld-Rieger, na verdade, e não Peters mesmo, entendeu? Não uma disgenesia tipo Kild, ele tem uma disgenesia írido-trabecular, que provavelmente é esse o diagnóstico. Se a gente pudesse fazer, talvez a gente encontrasse os genes. E quando você tem essa associação de achados com glaucoma, ângulo, íris, está associada a 2 tipos de genes, geralmente uma alteração genotípica dupla, o PIT-X2 e o FOX também. Então, talvez a gente vai precisar mandar essa criança, porque tem outras alterações sistêmicas associadas. Então, a princípio, o fenótipo era de 1, mas assim, com os achados, que é importante essa correlação com o UBM, com a hereditariedade, né, com a história familiar, nos faz levar para um outro diagnóstico, que é o que é provável. A gente mandou a peça metade para o banco de olhos, metade para a histologia, para a gente ver. Mas provavelmente é um Axenfeld-Rieger. E a opacidade de córnea que tem? Quando você tem casos que tem mais de um gene, casos mais graves, você pode ter essa opacidade de córnea associada. Então, acho que a gente está diante de uma outra disgenesia que não a disgenesia tipo Kild mesmo. Importante lembrar da técnica que ela mostrou aí muito, ela foi guerreira em filmar isso com o iPhone no carona,
então por isso que está assim, mas assim, foi bom para mostrar que tem o coloboma, tem a iridectomia, né? Tem o buraco de íris, o cristalino está completamente transparente, estava normal, e a zônula está mostrada aqui no UBM, que ela está também 360 graus. Mostrar como a gente faz, né? Tentando manter o olho fechado, então você vai trepanando, cortando e suturando para você não ter uma câmara profunda com metil, não ter toque de cristalino, né? Então, esses detalhes são importantes. E lógico que também a associação aí do acompanhamento multidisciplinar, né? O glaucoma, né? Daí a pouco a oftalmopediatria, a genética. Então, você vê que esses casos realmente precisa de uma equipe gigantesca. Muito bom, Maria Emília. Parabéns, viu? Muito bom. Belo caso. E parabéns, viu, Larissa? Ficou bom, viu? A filmagem não ficou ruim, não. Deu para ver direitinho. Tá? Deu para ter ideia. Ela falou, não vou colocar porque tá muito tremido. Não, coloca porque é no Hospital São Paulo. Exato. Um iPhone ali no carona, que não tem uma imagem boa. Então, acho que sim. Não, mas ficou ótimo. Eu não sei se alguém, pessoal aí, quer fazer algum outro comentário, que nós já passamos do horário. Se alguém quiser falar alguma coisa, senão a gente vai encerrar por hoje. Aí semana que vem estamos de volta. Acho que tá bom. Acho que foi isso. Então tá bom, Kenji. Obrigado, Larissa. Obrigado, Obrigado, Maria Emília. Bom Obrigado dia, a todos pessoal. aí. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia.